Nós escolhemos o assunto de matemática financeira e irei começar falando um pouco sobre porcentagem. As porcentagens, elas também são chamadas de razão centesimal ou de percentual. É uma medida de razão com base em 100. Um modo de expressar uma proporção ou uma relação entre dois valores a partir de uma fração cujo denominador é igual a 100. Ou seja, é dividir o número por 100. Temos aqui dois exemplos, letra A e letra B. 30% de 750. Esse 30% de significa que devemos fazer a multiplicação. 30% equivale a 30%, que é a mesma coisa de 0,3. Multiplicamos por 750 e obtemos o valor de 225. Agora partimos para a letra B. 18% de 1.210. 18% equivale a 0,18. Multiplicamos por 1.210 e ficamos com o valor de 217,8. Bem, eu vou falar um pouco sobre acréscimos sucessivos. Vários são os fatores que determinam o preço de um produto. A lei da oferta e da procura é um desses fatores. Às vezes, para um ajuste de preço maior ou para menor. Então, para maior, chamamos de acréscimo sucessivo. Se um produto com preço inicial P0 sofrer acréscimo sucessivo, cujas taxas percentuais são I1, I2, I3 até IN, quantas acréscimos for possível. Então, aqui temos um exemplo muito simples, que é 20% de acréscimo de 200. Ou seja, eu vou acrescentar 20% aos 200. Mas quanto é 20% de 200? Então, temos que fazer simplesmente esse cálculozinho. P é o final, o P inicial, que é quanto a gente tem de início, é 200. 1 mais 0,2. Porque 200 20 dividido por 100 dá 0,2. Então, 200 vezes 1,2, 1 mais 0,2, 1,2, P é igual a 240. Ou podemos fazer 20 dividido por 100, 0,2 vezes 200, que é o nosso P inicial, que dá 40. Então, nós temos 200 do inicial mais 40, que dá 240. A gente acrescentou 20% do nosso P inicial. Agora eu vou falar um pouco dos descontos sucessivos, que é quando acontece o contrário, quando perdemos, não quando acrescentamos, quando recebemos um desconto. Então, temos a mesmo exemplo, mesma fórmula, só que em lugar do mais, vamos colocar um menos. E aí eu coloquei um exemplo. Alguns artigos importados fizeram com que o preço de um eletrodoméstico, que era R$ 170, sofresse 3 descontos sucessivos, de 3, de 5% e de 2%. O preço atual dado é por. E aqui temos P final é igual a 170, que é o nosso P inicial, vezes 1 menos 0,03, que é 3 dividido por 100, 1 menos 0,05, que é 5 dividido por 100, e 1 menos 0,02, que é 2 dividido por 100. Sendo assim, multiplicando tudo, temos 170 vezes 0,90.307, que dá 153. Ou a gente pode fazer assim, pegar o 3 dividido por 100, pegar o 5 dividido por 100 e multiplicar todos por 170. E depois a gente vai diminuir cada um desses. 170 menos 5,1, 164. 164 menos 8,5, 156,4, menos 3,4 dá 153. Agora vamos aprender juros. Continuando a nossa apresentação, eu vou falar um pouquinho agora sobre juros simples. Bem, primeiramente a gente tem que saber alguns conceitos que são muito importantes para esse assunto da matemática. O primeiro é o capital.
O capital seria o valor inicial que a gente estará aplicando. O tempo seria a quantidade de tempo que esse dinheiro será aplicado ou emprestado. Os juros seria o valor que resultaria da taxa, que é esse izinho, aplicada no capital durante um determinado tempo. O montante seria esse capital inicial, mais os juros, que é o valor final dessa multiplicação que eu falei anteriormente. Bem, para que a gente entenda melhor, eu vou apresentar essa questão. Na questão é dito o seguinte: Maria Luísa emprestou 1.000 a Roberta por 36 meses, R$ 1.000. Durante esse período, a taxa de juros simples aplicada foi de 10% ao ano. Qual é o montante desse empréstimo no final de 3 anos? Bem, de acordo com aqueles conceitos que eu apresentei antes, o capital seria o valor de R$ 1.000, que é o valor inicial. O tempo seria de 36 meses. A taxa seria de 10%. A gente tem que descobrir o montante. Existem duas coisinhas muito importantes para a gente realizar esse cálculo. Primeiro, a taxa e o tempo, eles têm que estar em concordância de unidade. Por exemplo, se a taxa é de 10% ao ano, a gente tem que converter os meses do tempo em anos. 36 meses é a mesma coisa que 3 anos. Para que o cálculo fique mais simples, a gente também pode transformar o 10% em 10 dividido para 100, igual a nossa amiga Karine falou anteriormente, que é a mesmíssima coisa. Ok, a gente tem duas formas de fazer. Primeiro, a gente pode fazer passo a passo, como está representado aqui nessa primeira parte. R$ 1.000, que é o capital, mais 10 dividido para 100, que é a taxa, vezes R$ 1.000, que também é o capital. Esse primeiro cálculo, ele dá 1.100. No segundo cálculo, ao invés de a gente usar R$ 1.000, a gente vai usar o 1.100. 1.100 mais 10 dividido para 100 vezes 1.000. Esse cálculo também vai dar 1.200. Aí na terceira parte, a gente utiliza 1.200. Soma com 10 dividido para 100 vezes 1.000, e esse cálculo vai dar 1.300. Bem, a gente consegue verificar nesse cálculo que anteriormente ele tinha o valor de R$ 1.000. E após o período de 3 anos e a aplicação da taxa de 10%, ele terminou com 1.300. Esse 1.300 seria o montante, ou seja, seria o capital inicial de R$ 1.000 mais os juros de R$ 300. Para que a gente entenda melhor como que o montante deu esse 1.300, a gente pode também utilizar a fórmula. Na fórmula, é só substituir. O capital é o 1.000, a taxa é o 10 dividido para 100, o tempo é 3. Fazendo esse cálculo, a gente consegue perceber que os juros total é de R$ 300. Já no montante, usando essa fórmula aqui, o capital inicial mais os juros, a gente consegue perceber que é de 1.300. Bom, eu vou falar sobre juros compostos. O regime de juros compostos é o mais utilizado no mercado, porque ele oferece uma maior rentabilidade financeira. Isso se dá porque esse regime é calculado sempre com base no valor do montante do período anterior, o que faz com que o montante, o valor final, ele cresça exponencialmente. A fórmula para calcular os juros compostos se dá por M igual a C vezes 1 mais I elevado a T, sendo M o montante, C o capital inicial, I a taxa de juros e T o tempo. Para compreender melhor, a gente pode resolver esse probleminha que diz: Anitta resolve aplicar R$ 300 no investimento que rende 2% ao mês, no regime de juros compostos. Nesse caso, calcule o valor que ele terá de investimento ao final de 3 meses. Para responder esse problema, a gente pode primeiro perceber o que o problema nos oferece e o que ele pede. Ele pede que a gente calcule o valor que ela terá de investimento no final de 3 meses e nos oferece o capital, que é R$ 300, a taxa de juros, que é 2% ao mês, e o tempo, que é 3 meses. A gente pode usar essas informações e substituir na fórmula de juros compostos, e assim a gente pode obter o valor que no final, o valor final será de R$ 318 e alguns centavos.